Boa noite, irmãos. É um privilégio estarmos aqui nessa noite, né? Para juntos nós adorarmos o nosso Deus. Poderíamos estar em casa, né? Descansando, né? Das atividades diárias, mas atendemos o convite do Espírito Santo, né? Que nos trouxe aqui nessa noite. Antes de mais nada, mandar um abraço para o Casa, né? Está lá na Bélgica, conversando ontem com eles. Aí eu falei que estaria hoje aqui na igreja pregando, né? Falando, partilhando a palavra de Deus. E ele falou assim: eu vou assistir então. Manda um abraço para mim lá. Então, um abraço, Casa. Queridos, cristianismo, cristão. O que significa a palavra cristão? Seguidor de Cristo, né? E nós vemos que o Evangelho, ele tem crescido, né? A cada dia. O Evangelho, ele tem sido pregado de várias formas, de várias maneiras, e o cristianismo tem crescido. Se olharmos, pelo menos aqui em Campo Limpo, nós vamos ver que tem inúmeras igrejas, né? Tem igrejas que a gente não consegue nem gravar o nome, não é isso? Então a gente acaba lembrando das mais conhecidas, né? Mas e com o cristianismo, com o avanço do cristianismo, também tem crescido muitas ideias, muitos questionamentos. E existe até pastores que hoje já dizem que a Bíblia precisa ser revisada. Certo? Pastor de igreja tradicional, não é de igreja que abriu uma portinha e ninguém conhece o nome, não. Pastores de igreja tradicional. E o título da nossa mensagem nessa noite, como vocês já viram, é Cristãos ideológicos ou cristãos de princípio? Porque hoje existe muito aquela questão assim, né, aquela ideia. Não, isso aqui não tem nada a ver. A Bíblia está falando isso, mas só que na verdade não é isso que o autor queria dizer. Isso aí foi naquela época. A gente está hoje no mundo da modernidade. Tanto que hoje a grande preocupação dos líderes religiosos, evangélicos, para conseguir conquistar a juventude, o que fazem? Procuram meios e dizem que precisa falar a língua da juventude. Porque se não for assim, não consegue evangelizar e não consegue ganhar a juventude. Certo? E isso está em todas as igrejas. Mas nós devemos ser cristãos ideológicos ou cristãos de princípio? Ideologia é o mesmo que princípio? Não. E vamos ver aqui pelo menos 3 aspectos da palavra ideologia. A palavra ideologia vem do grego ideia ou ideia, e logos, que é estudo, que quer dizer estudo ou razão. Significa de forma simples o estudo ou sistema das ideias. Então, no modo muito simples, ideologia quer dizer estudo das ideias, estudo das opiniões, estudo de como as pessoas enxergam o mundo. Cada pessoa, grupo ou sociedade tem suas próprias ideias sobre o mundo, e é isso que forma a sua ideologia. Então veja só, cada pessoa, grupos ou sociedade, ela tem formada a sua própria visão de mundo. Isso quer dizer que nem todo mundo enxerga as coisas da mesma maneira. Cada um enxerga de forma diferente. Só que a maneira que você enxerga as coisas ao seu redor, a maneira que você pensa, certo? Isso forma a sua ideologia. Ou
traduzindo de uma maneira bem simples, isso molda a sua maneira de viver. Porque a ideologia nada mais é algo que você segue e que você vive. É uma forma de se comportar. Deus nos deu a capacidade de pensar e formar ideias, mas também nos chama a submeter nossos pensamentos à sua vontade. Então nós sabemos que Deus nos criou seres livres, né? Nos deu algo chamado livre-arbítrio. Embora alguns discordam, alguns cristãos, discordam, diz que Deus não nos deu o livre-arbítrio, não nos deu o poder da livre escolha. Deus, ele nos predestinou já. Alguns para a salvação, outros para a perdição. E alguns até dizem, se Deus tivesse nos dado o poder da escolha, o direito de escolher, Deus não nos puniria quando fazemos escolhas que não o agrada. Entendeu? Mas todos nós sabemos, somos livres para escolher o que quisermos. Deuteronômio, Deus falou o quê? Para o povo: olha, eu te proponho o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. A minha proposta, o meu desejo é que você escolha a vida para que viva você e a sua descendência. Então, aqui mostra que as nossas escolhas, elas são importantes e afetam não apenas a nós, mas também os nossos descendentes. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 5 e 6, vamos ver o que o apóstolo Paulo, sobre a inspiração de Deus, escreveu ali, acerca dos nossos pensamentos, acerca daquilo que deve ocupar a nossa mente. 2 Coríntios 10, 5 e 6. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então Paulo diz aqui que os nossos pensamentos, ou a nossa maneira de pensar, deve estar cativa e submissa a quem? A vontade de Cristo. Na filosofia, a ideologia começou com um pensador francês, que via o termo como a ciência das ideias. Isso foi no século XVIII. Só que mais tarde surgiu um outro cidadão, que ele deu uma nova interpretação, um novo significado para a palavra ideologia. E veja só, qual que foi a compreensão dele acerca da palavra ideologia. Foi Karl Marx. Ele disse o seguinte: a ideologia poderia ser um conjunto de ideias criadas para justificar interesses humanos ou ocultar injustiças. Então, para Karl Marx, a ideologia era um conjunto de ideias que foi criado para justificar os interesses humanos ou para ocultar injustiças. E nós vemos por aí muitas ideias que casam muito bem com isso aqui. Há muitas pessoas que elas defendem coisas que não tem nada a ver com a realidade. Há pessoas que elas compactuam com o erro apenas para que o seu inimigo ele possa ser punido. Karl Marx diz que a ideologia foi criada para ocultar as injustiças. Mas aqui tem mais. Em outras palavras, a ideologia pode ser usada tanto para compreender a verdade, quanto para distorcer a verdade.
Provérbios 14, verso 12. Vamos ver o que Salomão escreveu ali. Salomão, acredito que ele foi bem mais sábio do que qualquer um de nós que estamos aqui nessa noite, né? Eu acredito, eu imagino. Então vamos ver o que Salomão diz. Provérbios 14, verso 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo são caminhos de morte, ou o seu fim são caminhos de morte. Quantas coisas nós vemos as pessoas fazendo, falando, defendendo, mas que no fundo, quando a gente olha, só traz mal para o seu semelhante. Então as pessoas defendem como se aquilo fosse uma verdade, como se fosse o maior bem para a humanidade. Mas quando a gente vê no final, só traz desgraça. Ideologia na sociologia. A ideologia é entendida como um conjunto de crenças, valores e normas que une uma sociedade e guia o comportamento das pessoas. Ela forma a nossa visão de mundo quanto política, cultura, religião e moral. Porém, quando os valores humanos se afastam dos princípios divinos, a ideologia se torna um instrumento de engano e divisão. Então, veja só. A ideologia, ela forma a nossa visão acerca de 4 coisas que eu acredito que é muito importante na vida do ser humano, né? A política, a cultura, a religião e a moral. Quantas coisas que as pessoas defendem como sendo algo legal, algo benéfico, mas que é imoral. E a nossa sociedade hoje? Como que está a condição da nossa sociedade hoje? E quando essas ideias elas se afastam dos princípios divinos, elas se tornam uma forte arma, um instrumento de engano e divisão. Veja o que o profeta Isaías escreveu no capítulo 5, verso 20. Isaías, capítulo 5, verso 20. Estou vendo o relógio ali, vou dar uma corridinha para a gente não ultrapassar o tempo. Isaías 5, verso 20. E aqui o profeta, sob inspiração de Deus, escreveu: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Porém o amargo por doce, põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Será que nós estamos vendo isso hoje na nossa sociedade? Hoje as pessoas dizem o quê? O que é o amor? O amor, o amor pode ser sentido e vivido por qualquer pessoa, de qualquer forma, e todas as formas de amor são viáveis. Mas a palavra de Deus não diz isso. Diz que Deus ele criou um formato no princípio, né? E ao longo da história, a humanidade veio distorcendo. E hoje a situação está terrível. Está terrível. Mas o que a Bíblia diz acerca da palavra ideologia? É claro que se nós estudarmos, a Bíblia não vamos encontrar a palavra ideologia. Mas a Bíblia ela fala muito acerca dos pensamentos, sobre o poder das ideias. Vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses 2, verso 8. Colossenses 2, verso 8. Vamos ver mais uma vez o que o apóstolo Paulo escreveu. 2, verso 8.
E aqui o apóstolo escreveu o seguinte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo já advertiu lá os cristãos da época para que tivessem muito cuidado com as ideias que iam surgindo até mesmo no meio cristão, para que não fossem ideias vãs e que os afastassem de Cristo, ou que confrontasse os princípios estabelecidos por Cristo, que ele chama de vãs filosofias e sutilezas. E o que é algo sutil? É algo que é quase imperceptível. Será que isso tem estado introduzido no cristianismo hoje? Quantas coisas nós vemos hoje que parecem inofensivas, mas quando nós vamos ver à luz da palavra de Deus, são coisas que colocam em grande perigo a nossa vida, tanto aqui quanto a vida eterna. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, verso 2 também, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs e sutilezas. Aqui também diz o seguinte: toda ideologia humana deve ser avaliada pela palavra de Deus. Quando nossas ideias estão em harmonia com o Evangelho, elas iluminam o mundo. Quando não estão, tornam-se sombras que obscurecem a verdade. E aí eu me lembro quando Jesus disse acerca dos olhos, né? Jesus disse que a candeia do corpo é o quê? Os olhos. Fala: se os seus olhos tiverem luz, o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem trevas, quão grande trevas há em ti. Então, quando nós dizemos que somos cristãos, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar, as nossas ideias, elas devem iluminar o mundo e não se tornar tenebrosa como as trevas que há no mundo. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. A luz do mundo. Princípios são verdades fundamentais que servem de guia para o pensamento e a ação. Princípios são verdades fundamentais que servem para guiar o nosso pensamento e também as nossas ações. Agora, as nossas ações, aquilo que nós temos feito no nosso dia a dia, fora da igreja, fora de casa, no nosso trabalho, na rua, quando estamos andando, né? As nossas ações, os nossos atos, as nossas palavras têm sido guiados pela palavra de Deus ou por vãs filosofias? Já umas 2, 3 vezes eu encontrei irmãos lá na zona cerealista em São Paulo. Uma vez eu estou andando lá tranquilamente com a minha esposa, aí eu estou indo, acho que para o carro, a gente estava indo para o carro, quando eu viro a esquina aqui, sabe quem eu encontrei? Bem assim na minha frente, o pastor Bento. Estava ele e o pastor de Agapiama, que eu esqueci o nome. Entendeu? Uma outra vez encontrei a irmã Geni, com o irmão Carlos. Uma outra vez encontrei a irmã Francis, não foi? Lá no Brás? A irmã Francis e a irmã... Isso, a irmã Irani e a Dalva. Entendeu? E aí eu fico pensando, quando acontece isso, de maneira inesperada, aí me vem isso na cabeça. Já pensou se eu estivesse fazendo algo que não era correto? Entendeu? Então a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas ações. Claro que todos nós temos defeitos, né?
temos nossos momentos de fraqueza. Mas nós precisamos pedir a Deus para que sempre estejamos alicerçados em sua palavra. Toda ideologia é uma tentativa humana de interpretar a realidade. Mas a verdade absoluta vem somente de Deus. Ele é a fonte do pensamento puro, justo e verdadeiro. Em Filipenses 4, verso 8, o apóstolo Paulo escreveu: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E olha como é difícil a gente controlar os pensamentos, hein? Não é? Como é difícil. Muitas vezes nós não queremos nem estar pensando em algo, quando de repente nos pegamos pensando, né? Mas o problema maior não é nós pensarmos. O problema maior é nós gostarmos de estar pensando e continuarmos pensando naquilo que não é correto. Porque aí começa o quê? A formulação dos atos imaginários. Né? É aquele caso, não podemos impedir de que o passarinho voe sobre a nossa cabeça, né? Mas nós podemos impedi-lo de fazer um ninho. Entendeu? Há muitas coisas que nós não conseguimos impedir que aconteça. Mas nós, a partir do momento que nos pegamos e vemos que aquilo está acontecendo em nossa vida, nós temos poder sim, pela força de Deus, de impedirmos que aquilo vá à frente. Que aquilo vá à frente. Jesus diz que o espírito, na verdade, está sempre pronto, né? Mas a carne é fraca. Certo que muitos se aproveitam dessa fala, né? Para querer continuar fraco o resto da vida, né? Mas nós precisamos fazer igual o apóstolo Paulo, né? Pedir a Deus misericórdia, pedir forças, né? E sempre termos em mente o seguinte: quando achamos que estamos fortes, precisamos ficar alertas, porque nós estamos fracos. E quando achamos que estamos fracos, muitas vezes nós estamos fortes. A palavra princípios tem um significado profundo, tanto no sentido filosófico e moral, quanto no sentido bíblico e espiritual. A palavra princípio vem do latim principium, que significa início, fundamento ou causa primária. Eu creio que aqui o Marquinhos, o Du, o Daniel, já deve ter ouvido, o William também, né? Já deve ter ouvido falar na lei da primeira menção, né? Já ouviu? A lei da primeira menção? Não? Ah, sério? Nossa, eu aprendi isso com o Clodoaldo e o Edinho. A lei da primeira menção é o seguinte: por exemplo, muitos cristãos dizem que no Novo Testamento não tem um texto específico mandando que se guarde o sábado, certo? E nem que se devolva o dízimo. Então, como que você defende no Novo Testamento esse mandamento se lá não tem um texto específico? Então, precisamos ver o quê? Onde foi mencionado a primeira vez. Entendeu? Porque a Bíblia ela não se contradiz. Ela jamais se contradiz. Entendeu? Então, o princípio, ele é fundamentado na primeira causa. Provérbios 1, verso 7, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temor quer dizer respeito, reverência. É o fundamento de toda sabedoria verdadeira. Mateus 22, 37 e 40, Jesus ele resumiu, né, os 10 mandamentos em apenas 2 mandamentos, né? Toda a lei em 2 mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí muitos também pegam e falam assim: não são 10, são só 2. A lei agora que está em vigor não é a lei de 10 mandamentos, a lei de Moisés. Agora é somente a lei do amor.
Entendeu? Só que, quando a gente vai usando também a lei da primeira menção, a gente vê que princípios são as verdades eternas de Deus, que servem de fundamento para toda escolha moral e espiritual. Eles refletem o caráter divino e moldam o caráter humano. Então, os princípios de Deus, eles servem de fundamento para toda escolha moral e espiritual. Então, as minhas escolhas, sobre todas as coisas, porque muitas vezes, já viu aquele cristão que fala assim, olha, religião é religião, negócios à parte. Religião não tem nada a ver com negócio. A Bíblia diz assim? Não. Aqui está falando que as nossas escolhas, elas devem ser fundamentadas nos princípios divinos. Tanto as nossas escolhas morais, como espirituais. Então, se as minhas escolhas que eu faço no dia a dia não estiverem em harmonia com a palavra de Deus, o meu cristianismo, ele está faltando muita coisa. Porque se eu quiser apenas usar a palavra de Deus para definir as minhas escolhas espirituais, tem alguma coisa muito errada. E um dia eu debatendo um tema com uma pessoa adventista, e aí eu citei uns textos bíblicos. E esse irmão falou assim, olha, Gideon, você não pode usar a Bíblia para defender as suas ideias. Você não pode. Essas ideias aí que você está defendendo, você não pode usar a Bíblia. E eu perguntei, vem cá, mas eu vou usar a Bíblia para quê? Só para algumas coisas, então? Eu preciso usar a Bíblia para defender todas as coisas, de todos os aspectos da minha vida. Se tiver alguma coisa da minha vida que eu preciso deixar a Bíblia de lado, está errado. Está errado. Eu não estou sendo cristão. Não estou querendo seguir aquilo que Deus estabeleceu. E as minhas escolhas, elas também formam o meu caráter. Ela forma o meu caráter. Forma a minha personalidade. Nós temos algumas doutrinas e temos 28 crenças, que nós temos como fundamento da nossa fé. Uma delas é a crença nas Sagradas Escrituras. Ao contrário de um líder que diz que a igreja está acima da Bíblia, nós cremos que a Bíblia está acima da igreja. A Bíblia é o manual que Deus nos deixou para que pudesse guiar o seu povo aqui nesse mundo de trevas e para que pudesse sustentar a sua igreja, para que pudesse dar base para que sua igreja fosse uma igreja sólida, uma igreja comprometida com a verdade. O remanescente e sua missão. A Igreja Universal compõe-se de todos os que verdadeiramente creem em Cristo. Mas nos últimos dias, o remanescente tem sido chamado a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esse remanescente anuncia a chegada da hora do juízo, proclama a salvação por meio de Cristo e prediz a aproximação de seu segundo advento. Então, em todo tempo, em toda a história, Deus sempre teve um remanescente, Sempre teve o povo de Deus, mas muitos acabavam se afastando, virando as costas para Deus, mas sempre Deus preservava um remanescente. E nos dias que nós vivemos, não é diferente. Deus, ele chama um remanescente para que possa viver por princípios. Viver de acordo com aquilo que ele já estabeleceu. E esse remanescente, ele prega não apenas a salvação por amor, pela fé, mas esse remanescente, ele prega também que existe um juízo. De toda palavra que for proferida,
nós daremos conta a Deus. Salomão diz que até aquilo que nós fizemos às escondidas, Deus trará à luz. Então a mensagem da salvação, ela vem acompanhada com a mensagem de juízo. Nós também cremos na criação. Nós cremos num Deus criador. E a Bíblia, ela deixa isso muito claro. Deixa isso muito claro. Êxodo capítulo 20, verso 8, né? Ali existe o mandamento, que é o quarto mandamento do sábado, onde ali deixa muito claro quem é o Criador do céu, da terra, do mar e de todo o universo. E ali Deus, ele se coloca como o Deus que criou todas as coisas. E ali ele deixa bem claro que criou o mundo em quantos dias? 6 dias. Muitos não acreditam que foi apenas em 6 dias de 24 horas, né? Um dia alguém me perguntou, mas Gideão, como que você pode garantir e provar que o sábado que vocês pregam hoje e guardam, diz que guardam, é o mesmo sábado, é lá do começo do mundo? Eu perguntei para ele, você acha que Deus é criança? Você acha que Deus é humano? Você acha que Deus ele se engana em algum momento? Você acha que Deus ele não é tão sábio que ele vai criar algo que para mais tarde o homem conseguir mudar? Deus já criou o mundo com as suas ordens que de maneira alguma a humanidade poderia alterar. Então Deus criou o mundo em 6 dias de 24 horas. Então o mesmo sábado do princípio é o mesmo de hoje. Deus não deixaria o seu povo errar. Deus não deixaria o seu povo errar. E aí muitos, para poder florear a coisa, aí diz que foi em 6, não sei quantos milhões de anos lá que Deus criou o mundo. A missão dos adventistas do sétimo dia é proclamar o evangelho contido na Bíblia como um todo até os confins da terra e levar a mensagem dos 3 anjos a todos os povos. Nós temos também o dom profético. O dom profético, que também acompanhou o povo de Deus em toda a sua história. Em toda a sua história. Mas houve um período que o povo de Deus ficou sem profeta, né? E o que aconteceu com o povo? O povo se distanciou de Deus, o povo desviou, o povo se corrompeu. Porque a palavra de Deus diz que quando não há profecia, o povo se corrompe. E será que seria diferente nesses últimos dias? O profeta Joel 2, verso 28, né? Fala que nos últimos dias muitos teriam visões, teriam sonhos, profetizariam, né? E nós bem sabemos que os apóstolos, no dia de Pentecostes, mencionaram esse texto de Joel. E entenderam que naqueles dias estava se cumprindo isso também. Mas claro que eles achavam que ali já era o final, né? Os últimos dias, né? Eles não esperavam que se alongaria tanto tempo. Então, nesses últimos dias, Deus deixou uma profetisa para que pudesse nos auxiliar na jornada para Canaã celestial, que foi o dom profético manifesto na vida de Ellen White. E ao contrário de que muitos dizem por aí que nós colocamos Ellen White acima da Bíblia, mais uma vez nós falamos, ninguém está acima da palavra de Deus. E tanto que em muitos dos seus escritos, ela exalta a palavra de Deus. Ela orienta os adventistas do sétimo dia a terem a Bíblia, e unicamente a Bíblia, como única regra de fé e prática. Então, os escritos de Ellen White é apenas algo que nos auxilia a compreender eventos que não estão tão esclarecidos na palavra de Deus. E isso é uma característica da igreja de Deus nos últimos dias. Apocalipse 12, 17. E o diabo irou-se contra a mulher e foi guerrear contra o restante da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
E para finalizar, já deu o tempo ali. Conduta cristã. Somos chamados para ser um povo piedoso que pensa, sente e age de acordo com os princípios do céu. Para que o Espírito recrie em nós o caráter de nosso Senhor, só nos envolvemos naquelas coisas que produzirão em nós vida, pureza, saúde e alegria semelhantes às de Cristo. Então nós, como povo de Deus, fomos chamados por Deus para sermos um povo diferente, para fazermos a diferença no mundo de tanta igualdade. O Evangelho, ele provoca transformação. Ele não permite que o pecador ele continue da mesma forma. O povo adventista do sétimo dia tem uma identidade. Mesmo hoje, se quisermos manter nossa identidade, como um povo que possui um chamado e missão peculiares, teremos que criar ocasiões para renovar nossa memória espiritual, individual e coletiva, a fim de manter em foco de onde viemos, quem somos e qual é o nosso propósito neste mundo. Sempre que é abordado muitos temas na igreja, né? A gente sabe, as pessoas dizem assim, a salvação é individual. E realmente é. Cada um vai dar conta de si a Deus. Mas, apesar da salvação ser individual, eu entendo que o testemunho ele é coletivo. Sabe por quê? Porque se alguém ver você em algum lugar fazendo algo que não condiz com a sua fé, e ele sabendo que você é adventista do sétimo dia, ele vai chegar para outro e vai dizer, olha, os adventistas fazem isso. Dificilmente ele vai falar assim, eu vi o fulano de tal que é da igreja adventista fazendo isso. Qual a conotação, quer ver uma ideia? Qual a conotação que as pessoas aí no mundo têm a respeito da figura do pastor? Qual a conotação? Pastor é tudo o quê? Gosta só de dinheiro. Certo? Então, essa é a conotação. Então, apesar da salvação ser individual, mas precisamos nos preocupar com o nosso testemunho, porque o meu mau testemunho afeta também todos os meus irmãos. Para finalizarmos, em um tempo em que as ideias mudam como o vento e as vozes do mundo tentam moldar o pensamento, Deus continua chamando um povo de princípios inabaláveis. Cristãos que não vivem pelo que é popular, mas pelo que é eterno. Que não seguem ideologias humanas, mas os valores do reino de Deus. Os cristãos de princípios são como faróis em meio à névoa, firmes, constantes e fiéis. Eles refletem a luz de Cristo, mesmo quando o mundo prefere as sombras. Seu caráter é sustentado pela palavra e pelo Espírito de Deus, não por modas ou opiniões. E para finalizar, o texto da irmã White, que todos nós conhecemos bem. A maior necessidade do mundo hoje é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Que esse seja o meu e o seu desejo nesta noite e durante todos os dias da nossa vida. Que o Espírito Santo a cada dia possa renovar nossa mente e também o nosso compromisso com a verdade e que possamos, onde quer que formos, sermos luzes e nunca sermos trevas para atrapalharmos o caminho daquelas pessoas que ainda não conhecem a verdade. Que Deus abençoe a mim e a você mais uma vez nessa noite e no restante dessa semana.